Boa tarde! Estamos ao vivo para mais uma edição do Pergunta para Psi. Podem ir chegando, compartilhe aí com os amigos de vocês, porque hoje nós vamos falar sobre um tema que acomete muita gente, principalmente nesses tempos de pandemia. Nós vamos falar hoje sobre depressão e estresse. Quantas pessoas não estão estressadas nesses tempos aí, né? E quantas pessoas não estão com sintomas depressivos devido a esse cenário, né, que a gente está passando. Então, eu vou deixar aqui o tema fixado para quem entrar, né, no meio da live e saber do que a gente está falando, ter condições de deixar as perguntas. E vou me apresentar também, né? Para quem não me conhece, eu sou Jennifer Branco, sou psicóloga, especialista em psicopatologia e psicanálise, né? Adoro trabalhar com atendimento clínico, é uma grande paixão. Ela tá dizendo, estou mega estressada e ansiosa. Eita, então essa live chegou no momento certo, né? Deixa eu colocar o tema aqui fixado. Depressão e estresse. Peraí que eu tô digitando. Estresse e depressão. Pronto. Tema fixado. Como é que funciona, né? O Pergunta pra Psi. Pra quem é novato, tô vendo que tem pessoas novas aqui. Stephanie. O Boto chegou aqui também. Esse quadro funciona assim, nos finais de semana eu abro o box de perguntas para você deixar as suas dúvidas, para você sugerir temas também que você queira saber. E nas quartas-feiras, às 13 horas, eu venho para fazer essas lives para a gente interagir, para eu responder as perguntas de vocês e as demais perguntas que forem surgindo sobre o tema. Gente, eu tô aqui segurando tosse, peraí. Pode nem tossir, né? Senão todo mundo já acha que é Covid. Aí estou eu aqui em casa, sozinha, segurando tosse. Mas então vamos lá. Qual foi a pergunta que me fizeram? Pessoa que está com crise de depressão e muito estresse, o que fazer? Boa pergunta, né? E isso está acontecendo com muita gente, né? Diante desse cenário aí que nós estamos passando, tem muitas pessoas que estão estressadas. Tem muitas pessoas que estão com sintomas depressivos também. Então vamos lá. Primeiro, o que é estresse? Vocês têm noção do que é estresse? Escrevam aí nos comentários. O que se passa na cabeça quando vocês pensam em estresse, para a gente poder conversar sobre isso. Aproveita, ó, clica no aviãozinho aqui, encaminha para os amigos de vocês para a gente poder falar sobre esse tema, né? Depressão e estresse. Então escreva aí. O que é estresse para você? Vamos ver o que vem. Seja bem-vinda, Renata. Yara, seja bem-vinda também. Igor também chegou. Seja bem-vinda, Paty. Gente, a Paty é a minha personal trainer, minha educadora física. Depois entra lá no perfil dela, Paty Carvalho F, porque ela tá dando... tá fazendo lives gratuitas todos os dias, 6h57 da manhã, ajudando a galera aí a treinar, a se movimentar, e é bem interessante, né? Já tô fazendo a propaganda aqui da Paty. Ó, a Yara respondeu, né? O que ela pensa quando vem estresse? Quando pensa nessa palavra estresse, né? O que vem? Cansaço, cobranças em excesso. Tem muita relação, Yara. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem um delay, né, gente? Vocês escrevem e demora para chegar aqui para mim. O que é estresse, né? Estresse nada mais é do que uma resposta que o seu corpo dá diante de situações consideradas ameaçadoras para você. Então, o seu corpo, ele fica como? Fica em estado de alerta, né? Porque se tem algo que é considerado ameaçador,
O seu corpo entra nesse estado de alerta e emite respostas diante desse cenário, dessa situação. Isso é estresse, certo? Ou a parte está dizendo pensamentos em 1000 coisas ao mesmo tempo. Sim, quando o estresse acontece, você fica sem saída, né? Como se você tivesse sobrecarregado de muitas coisas e não sabe nem por onde começar. E diante disso, né, sabendo que o estresse são respostas que o seu corpo dá diante de uma situação considerada ameaçadora, esse estresse ele pode ter uma causa tanto interna quanto externa. Esse estresse ele pode ser acometido, por exemplo, por situações externas. Seguinte situação, você está num trabalho que você é sobrecarregado. Tem muitas atividades para você. E você precisa dar conta de lidar com tudo aquilo. É um fator externo, muitos trabalhos lá no seu trabalho que te estressa, que te deixa em estado de alerta, que você trabalha já pensando na próxima coisa que você precisa fazer, certo? É algo estressante que está ali e o seu corpo traz respostas te colocando em estado de alerta. E também tem situações internas. Diante de várias coisas aí que já aconteceu na sua vida, você começa a ter sensações, você começa a ter pensamentos de que não vai dar conta. São fatores internos ali seus que desencadeia esse estresse, que faz te deixar em estado de alerta. E essas duas situações aí, se são fatores externos ou se são fatores externos, conversam, dialogam entre si. Então, podem ser fatores tanto externos quanto externos para te deixar dessa maneira estressada. Compreende? E qual é o primeiro passo, né? O que a gente precisa fazer diante de situações estressantes? Primeiro, identificar esses fatores. É algo interno ou é algo externo? O que me estressa? Porque a partir do momento que você tem conhecimento, fica mais fácil você saber o que fazer com isso. Se é um fator externo, tem algo que você pode fazer diante dessa situação? Não tem? Aí já é outra situação, não é algo que tenha mais a ver com você. Não é algo que você é capaz de fazer para mudar. E se são fatores internos? Não, sou eu que estou com medo, sou eu que estou pensando nessas situações, os pensamentos estão aqui a 1000. Aí já é uma outra questão. Primeiro passo, então, é identificar o que te faz ter essas respostas diante dessas situações estressantes, sendo internas ou sendo externas. E a Ayla está dizendo aqui. E acaba que não conseguimos concluir nada com o estresse, né? Não consegue, porque a sensação é de que tem muitas coisas ao mesmo tempo. E eu, inclusive, fiz um vídeo, tá no meu feed, tá no meu canal do YouTube também, falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre procrastinação, dando dicas, né, de como lidar com essas situações difíceis e estressantes. Mas nessa questão do estresse, o primeiro ponto é identificar, tá? E a partir do momento que você identifica, você poder estar presente nas coisas que você faz. Diante dessas situações estressantes, parece que qualquer segundo perdido, você não vai dar conta de cumprir o que você tem que cumprir. Mas nesse momento é importante fazer um esforço e perceber, não, eu preciso estar presente nessa atividade. Se é isso que eu estou fazendo, é isso que eu vou fazer. 2, 3, 5 minutos ou o tempo que for necessário. E anotar as outras coisas que você precisa fazer para esvaziar a sua mente, sabe? Para não ficar se ocupando com esses pensamentos que vêm, com ideias que vêm, com coisas que você precisa lembrar e que você não pode esquecer. Anota. E esteja presente, por mais difícil que seja, naquela situação que você está lá e que você precisa fazer, né? É trazer esse momento de presença. E voltando nessa pergunta, né? Pessoa que está com crise de depressão, o que fazer? Primeiro ponto, a crise, o que isso significa, essa palavra crise? É quando está lá no ápice, quando a pessoa está naquele momento. Ai, meu Deus, eu tô chamando a pessoa para vir para a live. Ô, Senhor. Pronto, cliquei no botão errado, gente. Tá tudo bem. Então, a crise é quando você está vivenciando aquele momento e ele está no seu ápice, no seu grau máximo ali.
né? E quando me perguntam sobre crise de depressão, me faz pensar nesse grau mais para moderado e mais para grave. Porque a depressão, ela tem graus. Nem toda depressão é igual. Existe depressão leve, existe depressão moderada e existe uma depressão grave. E quanto maior esse nível, né, de moderado a grave, mais, como é que eu posso dizer, mais profunda é essa depressão, né? Porque a própria depressão, o termo já fala, é um afundamento, né? É algo que foi lá e que se afundou e que você está nesse humor mais apático. E se essa depressão é de moderada a grave, você vai precisar de intervenção, muitas vezes medicamentosa e psicoterapia também, para sair desse lugar, para voltar desse afundamento aí que você acabou sendo acometido, né? E é preciso fazer o quê? Evitar ter crises de depressão. Porque existe todo um caminho de escoamento psíquico que é feito para se tornar conhecido. Como assim, Jennifer? Para de filosofar. Então vamos lá. Quando você é acometido por alguma situação, alguma doença, por exemplo, a depressão, você tem reações e o seu corpo entende que é aquela saída que você encontra para lidar com aquilo. Teve uma crise. Qual é a ideia? Você evitar a segunda crise, evitar a terceira crise, evitar a quarta crise. Porque na segunda crise, o seu corpo já entendeu que você precisa daquelas reações e aquela maneira que você vai fazer para lidar com aquela situação. Quais são esses sintomas depressivos, né? São sintomas muito difíceis de lidar. A pessoa fica com medo. Cada um tem uma reação, né? Mas são situações que, se você passa por ela uma vez, você vai fazer aquele caminho de escoamento psíquico e ele tende a se repetir. Por isso que é importante evitar a segunda crise, sabe? Para você não aprender aquele caminho e não ter que fazê-lo de novo. Nesse momento, então, é importante entrar com uma ajuda aí médica, né? Se for o caso, para utilizar os medicamentos, para ir nos seus receptores e te ajudar a sair desse afundamento da depressão. E muito importante a psicoterapia, porque a depressão ela acontece por motivos que você precisa conhecê-los para lidar com eles na situação atual e em situações futuras, percebe? E assim, uma pessoa quando ela está com depressão, em crise de depressão principalmente, qual é a melhor coisa do dia para ela? A melhor coisa do dia é passar o dia inteiro na cama, sem fazer nada, lá deitada em posição fetal. Compreende? Isso é o melhor do dia para essa pessoa que está em crise de depressão. É muito difícil sair, é muito difícil entrar em movimento, porque movimento é vida. E se essa depressão ela faz esse afundamento aí, ela tende a pessoa a ficar mais apática, certo? O que você precisa fazer se você convive com essa pessoa, né? O que fazer quando a pessoa está em crise de depressão? Você precisa diferenciar o ouvir do escutar. Você não pode só ouvir essa pessoa, usar o seu ouvido, entrar por aqui e sair por aqui. Não, você precisa escutar, sabe? Com empatia, com amor, com cuidado. Deixa essa pessoa falar e esteja apto a ouvir, sem julgamentos. Porque a pessoa vai falar muitas coisas e que são difíceis, inclusive para você. Imagina a pessoa falar tudo que está dentro do coração dela. É difícil, é muito complicado conviver com uma pessoa que está com depressão, porque ela fala coisas que o ser humano teme. E nem todo mundo, né, está preparado para lidar com a depressão. Mas se você está disposto a ajudar uma pessoa que está em crise depressiva, é ouvi-la. Na verdade, não só ouvi-la, mas escutá-la, processar o que ela diz, sabe? Se colocar disposto, oferecer ajuda, porque muitas vezes essa pessoa
não quer, inclusive, receber ajuda, ela nega ajuda, ela quer expulsar a pessoa que está lá querendo ajudá-la, ela não quer falar, porque ela se sente culpada por sentir depressão. A pessoa que está sendo acometida pela depressão, ela não quer estar sentindo tudo aquilo. E ela se culpa, porque muitas vezes ela se pergunta, poxa, mas eu não tenho motivo de estar assim, eu não tenho motivo de sentir todas essas coisas, de me questionar sobre o sentido da vida, né? Muitas vezes ela tem ali uma boa subsistência, uma boa relação, mas ela está acometida pela depressão e ela se culpa. E se você aponta o dedo e fala, olha, você não tem motivos para estar assim, você está desqualificando o sentimento da pessoa que está com depressão, né? O que você pode fazer? Se a pessoa te fala uma coisa difícil, é você escutar e estar lá presente, falar, olha, imagino que tá difícil para você, mas eu tô aqui e tô te ouvindo, tô aqui do seu lado. E incentivar essa pessoa a fazer coisas que antes davam prazer. Vai ser muito difícil para ela, mas incentiva, fala, olha, por que a gente não faz uma caminhada pra ver a natureza, pra dar uma volta na rua, pra você sair um pouco. E tem uma diferença entre incentivar e obrigar. Se você obriga essa pessoa, você não vai ajudar, você vai deixá-la com mais raiva, tá? E outra coisa, a pessoa acometida por depressão, ela sabe exatamente o que fazer. Ela sabe que ela precisa levantar da cama, que ela precisa ser forte, que ela precisa agir, que muitas vezes não tem um motivo, né, para ela estar nessa situação. E se você julga e se você fala, não vai ajudar a pessoa a sair desse lugar. Então você precisa ter muita paciência. E dependendo do nível de depressão dessa pessoa, se é moderado a grave, é incentivá-la a receber ajuda e a buscar ajuda, né? Porque você também não é obrigado a dar conta de tudo. Você pode sim buscar uma psicoterapia para lidar com essas questões e, se for o caso, também buscar uma ajuda de um psiquiatra para uma intervenção medicamentosa, para você ter forças para conseguir tocar a sua vida e fazer com que ela volte pelo menos ao que estava antes, né? Nesse sentido de conseguir produzir, de conseguir ter algum sentido aí, certo? E tem outro ponto, não é ingratidão nem rebeldia a pessoa que está acometida por depressão, é uma doença. Então, muitas vezes ela vai falar coisas ali que machucam o coração, né? E é separar, sabe, o que é da pessoa e o que é da doença. E se é você que é acometido pela depressão, que sofre por isso, por mais que seja difícil, tenta se controlar para você não falar coisas, né, não proferir palavras que vai machucar a pessoa que está ali do lado, porque todo mundo tem sentimentos. Se você está sofrendo, o sentimento é muito grande que está aí dentro de você e você precisa colocar ele para fora e acaba projetando naquela pessoa que está ali do lado, te ajudando. Então, cuidado, sabe, para não machucar essa pessoa que está ali perto de você. E se você é essa pessoa que está perto de alguém que está com depressão, entenda que muitas vezes não é a pessoa, é a doença. E que ela só está colocando para fora todo aquele sentimento que está dentro dela que ela não está conseguindo lidar de alguma maneira. Gente, vocês têm alguma pergunta até aqui sobre o que fazer, né? Em situações de estresse, em situações de crise, de depressão, ou até algum outro ponto referente ao estresse e depressão? Fala aí pra mim. Enquanto vocês escrevem, tem outro ponto também. A pessoa que é acometida por depressão, existe um ciclo, né? Ela melhora, mas ela também pode ter as recaídas. Então, se você está do lado dessa pessoa, se ela voltar a ter recaídas, compreenda que isso faz parte do processo. E tenha paciência. Não cobre essa pessoa uma melhora, porque ela quer melhorar. Ela não está com depressão simplesmente porque ela quer, né? É algo que ela mesma não controla, não domina. Então, se você aponta o dedo e fala, poxa, de novo você tá assim, você tem que melhorar, você tem que ser forte. A pessoa sabe já disso, que ela precisa ser forte para sair desse lugar. Então, não aponte o dedo, porque pode ser pior para essa pessoa,
Ela disse boa tarde, linda. Ó, ganhou, linda. Boa tarde. Flávia chegou aí também. Então é isso, gente. O que eu tinha para falar com vocês, né? E a minha resposta sobre o que fazer em situações de muito estresse e crise de depressão é fazer um esforço, estar no momento presente, focando naquilo que você está fazendo no momento, porque as outras coisas elas vão continuar existindo e se você coloca esse foco espalhado, você não consegue dar conta daquilo que você precisa fazer, certo? Outra coisa, identificar os fatores que fazem com que você sinta esse estresse e o seu corpo fique em estado de alerta, né? Na depressão, saber distinguir tristeza de depressão, porque a tristeza é um sentimento que está lá e que todo mundo sente, e a depressão ela é uma doença. Saber que existem níveis de depressão, depressão leve, moderada a grave. A leve muitas vezes você consegue contornar, mas é preciso evitar outras crises para você não formatar esse caminho de escoamento psíquico e repetir isso de novo. Logo, qual é a minha recomendação? Você buscar ajuda o quanto antes, para você não ter que passar por essa situação sozinho, não ter que passar por uma crise de novo, não ter que sentir tudo isso e sofrer ainda mais, tá? Tem alguma dica para diminuir a ansiedade? Bem, nós falamos sobre ansiedade num vídeo anterior, inclusive tá lá no meu feed, tá? No YouTube também. Eu dei várias dicas, você pode dar uma olhadinha lá. Eu não vou adentrar aqui no assunto da ansiedade pra gente não mudar de tema, né? Manter sobre estresse e depressão. Mas eu dei dicas super detalhadas lá, várias dicas, e para ajudar na ansiedade, né? Porque a ansiedade é quando a pessoa ela tá lá no futuro, né? Ela tá adiantada. Então eu dei essas dicas. E se você, mesmo usando essas dicas, não conseguir, procura ajuda. É a melhor coisa que você pode fazer por você, até porque existem profissionais aptos e especializados para lidar com essas situações, tá? O que fazer quando a pessoa próxima está exaltada por conta da depressão e está descontando em quem está por perto? Gente, a melhor coisa a se fazer com alguém que está mal é dar amor. Só que é muito difícil oferecer amor para quem tá dando todos os sinais do mundo que não quer ajuda, que quer você longe. Então, se você chega para a pessoa tá lá esbravejando, não quero e tudo mais, sai de perto de mim. Se você calmamente chega para ela e fala: olha, fulano, eu sei, eu tô vendo que tá muito difícil aí para você tá gritando desse jeito, para você tá nessa situação. E eu sei que não é comigo, porque eu não te fiz nada, sabendo que de fato não é com você, né? Eu sei que não é comigo. Então me conta, o que tá se passando aí dentro de você? Eu tô aqui, eu posso te ouvir. Conta comigo. Se for possível, tenta segurar a mão dessa pessoa, porque quando você entra nesse contato físico, né? Se for alguém que você pode segurar a mão, porque hoje em dia tá todo mundo, né, distante por conta do Covid. Se for alguém que é do seu convívio, que você possa segurar a mão dela, fala: deixa eu segurar a sua mão, segura aqui a minha mão, olha pra mim, eu tô aqui com você. O que aconteceu, eu tô aqui contigo, me fala. É algo que você pode me dizer? É algo que você não pode me dizer? Então, olha aqui, vamos procurar ajuda, né? Você tá passando por situação difícil, eu sei que tá muito difícil para você, então vamos buscar ajuda. E oferecer esse amor pra pessoa. Porque é muito fácil dar amor quando a pessoa tá lá sorrindo e feliz, mas quando a pessoa tá brava, quando a pessoa tá exaltada, acaba sendo mais difícil ainda. E se você se depara com esse tipo de situação, né, que a pessoa tá em crise, ofereça esse amor. E por mais que ela fale: não quero falar nada, respeite, fala: ok, você não quer falar nada, mas eu tô aqui do seu lado, tô perto de você, tá bom? E tratar essa pessoa como um ser humano que tem vontade, sabe? Não tem uma regra. Às vezes tem pessoas que vão ficar muito chateadas se você abraçar. Ela não quer. Às vezes tem outras que vão se sentir mais reconfortantes se você abraçar.
Vai ter pessoas que elas vão se sentir muito mal se você ficar lá no pé, na cola, e ela dizer, não, eu quero ficar só, eu quero ficar só. Já vão ter outras pessoas que elas vão ficar felizes se você ficar lá. Logo, o que você precisa fazer é escutar, sabe, com carinho e ver o que de fato essa pessoa precisa. E como você pode estar ali presente. Só de você estar do lado já é uma grande ajuda para essa pessoa. Outra pergunta. A depressão é difícil tanto para a pessoa que está com depressão, quanto para as pessoas que convivem com ela e exige muita paciência, né? É exatamente isso. É muito difícil para a pessoa que está acometida pela depressão e é muito difícil também para quem está perto, porque essas pessoas que estão próximas, elas são os alvos das projeções dessa pessoa acometida pela projeção. E como está doendo dentro, quando dói dentro, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa colocar essa dor em algum lugar, ou nela mesma, ou em outra pessoa. E aí ela desconta em quem está perto. E isso não é de maneira consciente. É só uma forma que ela está tentando lidar com tanta dor que está ali dentro. Ou muitas vezes ela fica apática, ela se isola, fica só e lida com aquilo sozinha, ou nem consegue lidar, sem ao menos conseguir projetar em quem está perto. Compreende? Mais alguma pergunta, gente? Vocês viram aí, né? É clichê falar isso, mas é o que eu acredito e é o que funciona. É dar amor, sabe? Porque é nesse gesto de carinho e de amor que o outro percebe que a gente está ali disponível e que é possível ter alguma chance de alguma ressignificação de tudo isso, além de buscar uma ajuda profissional, porque depressão é uma coisa séria, que precisa de ajuda, né? Que não dá para a pessoa lidar com aquilo sozinha, a menos que seja uma depressão no grau bem leve. Do contrário, procura ajuda o quanto antes para já ir intervindo mais cedo e para não ter que ter essas várias crises e ir se afundando mais ainda. O Juninho tá perguntando, tem como ficar bem mesmo com a pandemia? Boa pergunta, né, Juninho? Eu sou psicóloga, sou ser humana e ainda assim a pandemia ela respinga em mim, respinga em médicos, respinga em quem lida com o sofrimento psíquico alheio. Né? Eu sofro por estar distante dos meus amigos, distante dos meus familiares, por ter mudado a minha rotina. É muito difícil. E qual é o nosso desafio? Lembrar que a vida ela continua, mesmo com a pandemia e mesmo sem pandemia. É tentar viver e fazer o que é possível a despeito de estarmos nesse momento. Então, é possível ficar bem mesmo com pandemia? É possível. Mas se você sozinho não dá conta, eu bato nessa tecla. Procura uma ajuda profissional para tornar esse momento menos difícil, sabe? Menos sofrido e poder fazer o que é possível, tá bom? Mais alguma questão, gente? Se não, eu dou a live por encerrada e sugiro a vocês, né? Não só tratarem as pessoas acometidas por depressão e por estresse com amor, mas se darem também muito amor. Porque esse sentimento aí de culpa e de ter que fazer tudo muito perfeito fica de uma maneira tão intensa que às vezes a gente se esquece de se amar, né? Ser gentil consigo mesmo. Então, tenta fazer esse exercício, né? De não se culpar tanto e de ser mais amoroso consigo, sabe? É um desafio, mas é preciso, ainda mais nesses tempos de pandemia, que vem todos esses sentimentos, que eles ficam mais aflorados e mais aguçados. Como identificar o grau da depressão? Depois de identificar os fatores que levam ao gatilho da crise, o que fazer? Olha, isso tudo é entrelaçado, Renata, porque não acontece de uma maneira dinâmica, de uma maneira assim didática. Vou identificar
Essa é uma depressão leve, moderada ou grave. É difícil quando você mesmo está envolvido, porque você está afetado nessa situação. Por isso que é importante uma intervenção, né, se for uma depressão leve, como é que é essa depressão leve? Você tem todas aquelas sensações difíceis, você pode até ter uma disfunção aí no sono, você pode perder um pouco o apetite, mas você ainda está conseguindo funcionar, vamos dizer assim. Mas tem um mal-estar. Se você percebe que esse mal-estar está vindo, você não precisa deixar essa depressão ir para um grau moderado e ir para um grau grave. Você pode já começar a pensar, opa, tem algo errado dentro de mim, né? Eu tô sentindo coisas que estão me angustiando, que estão me desagradando. E já buscar uma psicoterapia, porque às vezes você nem precisa de uma interação medicamentosa, se essa depressão é um grau leve. Porque a medicação, ela vem para quê? Para poder te ajudar a sair desse afundamento, sabe? Subir um pouco mais para você ter condições da vida ali acontecer para você. Então, a minha recomendação é perceber o que tem essa angústia, perceber o que não é um fator específico, porque digamos que você perde um ente querido ou um amigo, né? Agora, com a pandemia, está sendo mais comum a gente perder as pessoas, né? Que são acometidas por Covid, que acabam não resistindo e vindo a falecer. É esperado que você tenha sintomas depressivos. Não significa que você vai ter depressão, mas que você vai ter os sintomas depressivos. Porque você vai precisar fazer esse luto, né? Uma pessoa, uma perda que se foi, você vai fazer esse luto. Mas se isso persiste, se isso te atrapalha na sua rotina, no seu bem-estar, isso dura por mais tempo, aí chegou o momento de você avaliar e pensar, poxa, eu preciso de uma ajuda, porque tá difícil para mim. Então, essa é uma avaliação aí pessoal, que você pode, inclusive, fazer junto com uma pessoa que te confidencia algo, que diz que tá difícil. Você pode falar, olha, vamos procurar uma ajuda para você poder lidar com essas questões e não ter que sofrer, sabe, sozinho. Depois de identificar os fatores que levam ao objetivo da crise, o que fazer? É justamente isso, né? É buscar ajuda mesmo. Porque você identifica algumas coisas, mas podem ser que tenha coisas mais profundas, né? E nós não somos regidos apenas por questões conscientes, né? Que você de fato vê e que tá claro ali que você identifica. Tem fatores inconscientes também, que você não consegue perceber, né? Que tem aí mecanismos que faz com que você não possa perceber, senão o sofrimento é muito maior. E essas são questões inconscientes que são tratadas em análise, né? Por isso que é bom procurar um bom psicanalista para você poder lidar com todas essas questões inconscientes que elas vão aparecer no tratamento analítico, tá bom? Estou com Covid há 10 dias e o isolamento me trouxe a crise, diante de várias outras situações que tenho passado nos últimos anos. E imagina, Renata, você já estava com essa sensação de perda de liberdade, né, com essa pandemia. Se você é acometida pela doença e é obrigada a se isolar, muitas vezes até dentro da própria casa, né, ficando lá enclausurada num quarto, aí vem mais ainda aquela sensação de restrição, de perda de liberdade, né? E isso aflora todas as outras questões que já podem, inclusive, estar dentro de você, né? Fica tudo muito intenso e fica mais difícil. E o bom é que hoje, pelo menos, antes a gente já podia fazer, né, atendimento online, mas hoje, com a pandemia, o atendimento online ele ficou mais conhecido, né? Os psicólogos estão mais disponíveis também para esse tipo de atendimento. Inclusive eu atendo pessoas com Covid que estão isoladas e é possível eu fazer esse atendimento porque a gente faz por videochamada ou por teleatendimento, mesmo sem ela poder sair de casa, né? Por ser online, isso acabou sendo possível. Então, gente,
não deixe o sofrimento ficar mais intenso dentro de vocês. Procurem ajuda, se for o caso. Até para vocês se conhecerem mais, a psicoterapia ela ajuda nisso, para você aprender a lidar com situações difíceis que vão acontecer, né? Porque os problemas eles sempre vão existir. O que pode acontecer é você aprender a lidar com esses problemas que vão vir, tá bem? Eu acho que as perguntas acabaram, os comentários também. Era isso que eu tinha para falar com vocês. E espero vocês na próxima quarta-feira, 13h, para o nosso quadro aqui do Pergunta para Psi no meu Instagram, jenniferbranco.psi. E sábado, aproveita o box de perguntas para vocês colocarem ali as dúvidas de vocês e sugerirem outros temas que vocês quiserem saber mais, tá bom? Um beijo enorme e uma ótima quarta-feira para vocês. Tchau, tchau.